Pessoal, vamos continuar falando sobre correio eletrônico. Vamos agora para um concurso, para uma questão da Câmara de Piracicaba, uma questão de 2019, onde muita gente errou. Ela é parecida com aquela questão confusa do bloco anterior. Demanda atenção, organização. Então vamos dar uma olhada? Andréia preparou e enviou uma mensagem de correio eletrônico usando o Outlook 2010 em sua configuração original, tendo preenchido o campo para... Vamos lá. Cenário 1. De Andréia. Para Ricardo, Rafael e Lúcia. Ricardo, Rafael e Lúcia. E tendo preenchido também no campo cópia carbono, Fábio, André e Guilherme. Então, com cópia carbono, para Fábio, André e Guilherme. Esse é o cenário 1. Ao receber essa mensagem, Fábio respondeu. Aí a gente vai para o cenário 2. Cenário 2. De Fábio. Fábio respondeu, clicando no botão responder. Quando ele respondeu, a mensagem foi somente para Andréia. Porque ele clicou só em responder, então foi somente para Andréia. Andréia, assim que recebeu a mensagem de Fábio, aí a gente vai para o cenário 3. Andréia, assim que recebeu a mensagem de Fábio, respondeu por sua vez usando o botão responder para todos. Só que ela respondeu a mensagem de Fábio, que só tinha Fábio. Então, por mais que a Andréia clique em responder para todos, ela só vai responder para Fábio. Porque ela está respondendo para todos a mensagem que ela recebeu anteriormente de Fábio. Então, ela só vai responder para Fábio. Então, Andréia, assim que recebeu a mensagem de Fábio, respondeu por sua vez, usando o botão responder para todos. Legal. Agora a gente vai para mais um cenário. Isso tudo é para tornar a questão mais difícil, né? Cenário 4. Fábio, mais uma vez, respondeu agora usando o botão responder a todos. Aí, ele recebeu a mensagem da Andréia. Então, ele vai mandar de Fábio. Por mais que ele responda para todos, ele só vai mandar para quem? Para Andréia. Finalmente, de maneira conclusiva, André respondeu usando o botão responder. De maneira conclusiva, André, aqui deve ser Andréia, né? Porque, André, não é André mesmo. Notem que a mensagem original é de Andréia, aí ela tem André como um destinatário do campo cópia carbono. Confunde mais ainda, né? Finalmente, de maneira conclusiva, André respondeu usando o botão responder. Quando o André responder, ele vai responder só para quem? Só para a Andréia. Então, o cenário 5 vai ser de André respondendo para só para a emitente original da mensagem, que é quem? Andréia. Observem quem? Observe que a Andréia manda a mensagem original e durante todo o passo 2, 3 e o 4, o André ficou de fora. Vou até me certificar. Andréia responde para Fábio, que responde para todos. Fábio mais uma vez responde. E aí, de maneira conclusiva, por último, André respondeu. André vai responder somente para Andréia. Assinale a alternativa que indica o número de mensagens que Ricardo recebeu depois de todos os procedimentos,
considerando que não houve nenhuma falha nos envios. Gente, Ricardo, se vocês observarem, ele só recebeu a primeira mensagem. Na segunda foi de Fábio para Andréia, na terceira de Andréia para Fábio, na quarta de Fábio para Andréia, na quinta de Andréia para Andréia. Ou seja, Ricardo só recebeu uma única vez. Gabarito, letra A de alfa. O que dificulta a questão? Ela é muito grande, são vários procedimentos repetitivos, um tal de responde. E se você não se organizar, se perde. Então, tem que estar preparado para esse tipo de questãozinha nos concursos da VUNESP. É a banca que faz esse esqueminha. E aí, o mais importante é a organização na hora de resolver a questão. Beleza? Então, gabarito aí é o que? Letra A de alfa. Vamos continuar. Ainda acerca de correio eletrônico, sempre que eu estiver trabalhando com um correio eletrônico e eu observar que junto da mensagem tem o ícone de um clipse, significa que aquele arquivo tem anexo, que aquele e-mail tem arquivo anexado. Alguns ícones são muito importantes e seguem um padrão. Por exemplo, se eu vejo um envelopezinho fechado, eu posso inferir que o e-mail é um e-mail não lido. Se eu vejo um envelopezinho aberto, eu posso inferir que é um e-mail lido. Se eu vejo um envelopezinho com uma setinha para a esquerda, é um e-mail respondido. Se eu vejo a setinha para a direita, é um e-mail encaminhado. Isso não pode errar jamais. O clipsezinho indica que tem anexo. Então, o gabarito é o quê, gente? Letra B de bravo. E esses ícones, eles são do Outlook, mas também são comuns aos programas de correio eletrônico em geral. Próxima questão. Mensagens eletrônicas com anexos grandes são muitas vezes rejeitadas pelos servidores de e-mail. De fato, o e-mail suporta mensagens, em média, de até 20 megabytes. Então, se eu quiser colocar um anexo de 100, 200 megabytes, com certeza eu não vou conseguir mandar por correio eletrônico. Aí, quais são as opções que me restam se eu não consigo mandar por e-mail? É possível que o usuário utilize uma ferramenta de FTP, só que a FTP implica configuração, tem que ter um servidor. É um serviço que atualmente está sendo cada vez menos usado. Mas seria uma possibilidade para transferir arquivos grandes. Agora, uma outra possibilidade é usar recursos da nuvem. E aí, quando eu penso em recursos da nuvem, eu tenho o Google Drive, o Dropbox, o OneDrive, dentre outros. E a vantagem de eu colocar o arquivo na nuvem é que eu posso oferecer um link para que um terceiro possa acessar. Eu posso compartilhar aquele arquivo, aquela pasta, através da internet, fornecendo um link. Então, assinale a opção que indica no Thunderbird o recurso disponível que utiliza serviços de armazenamento baseados na web para enviar arquivos grandes em anexo. Galera, o Thunderbird da Fundação Mozilla, ele utiliza o FileLink. Gabarito aí, gente, letra D de Delta, que é mais um serviço de armazenamento. Beleza? O detalhe aqui era conhecer o FileLink. A gente está muito acostumado a trabalhar com Google Drive, Dropbox, OneDrive, mas em específico o Mozilla Thunderbird recomenda a utilização do FileLink. Então o gabarito aqui é o que, gente? Letra D de Delta. Ok? Questão do CRF.
Considerando a capacidade de envio de e-mail de um correio eletrônico gratuito e online, como o Gmail, marque a alternativa com item que não pode ser anexado ao corpo de e-mail pelo fato de seu tamanho ser inadequado. Galera, documento de texto pode ser transferido. 332 quilos, 0,33 megas aproximadamente, tranquilão. Até 20, 25 megas é totalmente possível. Então, a letra A está certo, ele quer o que não pode. 32 quilos é menor ainda. Então, se 332 pode, 32 também vai poder. 3 megas também pode, mas 3 gigas não. Então, o gabarito é o quê? Letra D de delta. Independentemente do servidor, na atualidade, 3 gigas é um valor absurdo. Então, por mais que eu não tenha como determinar um valor, eu posso falar valores aproximados, 20 megas, 25 megas. Beleza. Isso vai mudando de acordo com o tempo. Em 2020, a gente tem essas capacidades aí para anexos. Agora, 3 gigas, um absurdo, gabarito letra D de delta. Aí a opção que eu tenho vai ser o quê? FTP, links, né, de pastas compartilhadas na nuvem. Bom, vamos continuar. Essa é uma mensagem, um trecho do help do Google, do Gmail. O Gmail limita a 25 megas. Mas essa é a característica do Gmail. No Hotmail pode ser diferente, no Outlook.com pode ser diferente. Agora, se você tem mais do que 25 megas, o Gmail te dá, por exemplo, a opção de quê? Compartilhar um link do Google Drive. Então, é possível transferir. Só que vai ser feita a transferência a partir do link. O e-mail só vai com o link. E aí, quando o destinatário receber o e-mail, clica no link para poder baixar da nuvem. Vamos que vamos. Referente aos arquivos anexados em um e-mail, assinale a alternativa correta. É possível encaminhar qualquer extensão de arquivo como anexo em e-mail? Galera, depende. Essa aqui é aquela famosa depende. Por que depende? É possível encaminhar qualquer extensão de arquivo? Bom, se eu estiver usando o Gmail tem uma série de restrições por questões de segurança. Se eu estiver usando o Gmail, eu não posso enviar arquivos .exe, com, bat, pif, scr, cmd, dentre várias outras. Por quê? Porque essas extensões são propensas a vírus. Então, o Gmail não deixa eu enviar esses formatos de arquivo. Isso também cai em prova. Agora, no passado, gente, já não havia essa restrição. Então, alguns servidores de correio eletrônico podem não restringir, outros sim. Vamos deixar essa alternativa de lado? Letra B. Deve-se, por questões de segurança, deve-se usar um antivírus em arquivos anexados em e-mail. Essa recomendação é válida. O gabarito é o quê? Letra B. E aí a gente vai entender, na letra A, que quando o examinador colocou é possível encaminhar qualquer extensão de arquivo, ele entendeu como errado porque há restrições. Agora, vocês veem, é que a maior parte dos usuários da internet hoje em dia adotam o Gmail. E aí o próprio examinador deve ter usado o Gmail, deve ter visto que o Gmail não permite enviar anexo de executáveis e criou a questão. Agora, quando ele coloca é possível, sim, é possível? Ah, depende. Se tu estiver usando um servidor de e-mail que não tem essa restrição, ele vai mandar. Agora, se o destinatário vai restringir ou não, vai ser um problema do e-mail do destinatário. Por questões de segurança, é comum que haja restrições. Legal? A palavra possível soa mal na letra A. Letra C. Não existe restrição de tamanho de um arquivo quanto ao encaminhamento de anexo.
Errado. Por quê? Existe restrição. Eu não posso te afirmar qual a restrição. É isso que vocês precisam entender. Cada servidor de correio eletrônico vai ter regras diferentes. Então, existe restrição? Existe. Por que existe? Gente, se não existisse, inclusive, seria um perigo. Imagina. Se não tivesse restrição, seria possível que um maluco me mandasse um e-mail com 10 GB. Seria até um tipo de ataque. Né? Porque eu me mandar um e-mail tão grande que o meu computador ia ficar lento, recebendo. Aí depois que eu recebesse, eu olhar e falar assim, poxa, não gostei não. Aí apaga. Que droga. Então, até por questões de segurança, para evitar ataques, há esse limite no tamanho dos arquivos. Letra D. A única forma de encaminhar anexo em e-mail é por meio da compactação de arquivos. Errado, pessoal. Eu só vou querer compactar um arquivo se ele for muito grande. Se ele for pequenininho, eu acabo desprezando a necessidade de compactação. O objetivo de compactar um arquivo para enviar é fazer com que a transferência ocorra de maneira mais rápida. A gente diz que quanto menor o tempo, menor vai ser o custo da internet. Então, quando ele coloca a única forma, só posso mandar, né, ele está restringindo, só pode colocar anexo se for compactado? Não. Se o anexo tem até 25 megas, eu não preciso compactar. Se tiver mais, eu posso compactar visando o quê? Utilizar o e-mail como meio de transferência. Mas não é uma regra. Então, a letra D está fora. A única forma, não. Gabarito da questão, letra B de bravo. Vamos nessa. Assinale a opção que descreve corretamente o conteúdo da caixa de saída. Pessoal, quando a gente pensa em caixa de saída, a gente tem que conhecer as pastas do Outlook. Quais são as pastas tidas como padrão? Caixa de entrada, caixa de saída, itens enviados, itens excluídos, rascunho e lixo eletrônico. Essas são as pastas que vocês têm que conhecer a funcionalidade. Bom, caixa de entrada é aquela pasta que vai receber os e-mails assim que eles chegarem no meu programa de correio eletrônico. Esse número 3 aqui está indicando a quantidade de e-mails não lidos. É possível que haja 3.000 e-mails lá, mas 3 são não lidos nesse momento. Agora, imaginem que eu cliquei lá em nova mensagem e estou escrevendo uma mensagem de correio eletrônico. Nessa de escrever, eu decidi salvar aquilo para terminar depois. Estou cansado, estou escrevendo algo que eu não gostaria talvez de falar, então vou salvar depois, eu com a minha cabeça tranquila, eu respondo. Se eu salvo, a mensagem vai para onde? Rascunho. Então, rascunho tem aqueles e-mails que estão inacabados, que você começou a editar para mandar, mas não clicou lá no enviar. Você salvou para terminar depois. Agora, quando você clica em enviar, o e-mail vai para a caixa de saída. A caixa de saída é uma pasta transitória. Como assim? Enquanto o e-mail não foi transmitido, ele fica na caixa de saída. Assim que houver uma conexão válida, ele vai usar a conexão para transmitir e aí ele passa para itens enviados. Então, se caiu uma questão na prova perguntando: é possível escrever e-mails offline? É possível. É possível escrever, é possível clicar em enviar. Os e-mails vão ficar todos aonde? Na caixa de saída. Aí, se você está sem internet, vai ficar na caixa de saída. A hora que conectar, ele envia e vai para itens enviados. Então, itens enviados, o nome está dizendo, são aqueles e-mails que já foram transmitidos. Agora, aqueles e-mails recebidos que não me interessam, eu apago. Quando eu apago, eles vão para onde? Itens excluídos. Aqui, se vocês observarem, tem 786 e-mails não lidos que eu excluí diretamente, sem ler. E lixo eletrônico? Lixo eletrônico é o spam. Aí o próprio programa Outlook vai verificar arquivos potencialmente
indesejáveis, e-mails, né, de propagandas, e vai jogar essas mensagens automaticamente para o lixo eletrônico. Volta e meia, eu faço uma compra, eu espero um e-mail e estou vendo que a pessoa fala que enviou, mas não chegou. Aí é a hora de eu dar uma olhada no lixo eletrônico para ver se, por engano, o e-mail não foi parar no lixo. E muitas vezes eu tenho que entrar no lixo eletrônico e ficar o quê? Recuperando, né? Enviando para a caixa de entrada aqueles e-mails que eram importantes e que, de maneira equivocada, foram classificados como spam. Bom, do lado esquerdo desse slide, a gente tem o Outlook. Do lado direito, a gente tem o Thunderbird. O Outlook e o Thunderbird são os principais programas de correio eletrônico. Sendo que o Outlook é da Microsoft e é proprietário. E o Thunderbird é da Mozilla e é livre. Tem concurso que não especifica, tem concurso que cobra só o Outlook, tem outros que cobram só o Thunderbird, tem outros que cobram os dois. De um modo geral, é correio eletrônico. Então, tudo que a gente falou durante a aula serve para eles. Agora, há algumas especificidades. Por exemplo, o ícone de spam no Thunderbird é representado por uma chama de fogo. Isso caiu numa questão da Polícia Rodoviária Federal em 2008, para o concurso do Mato Grosso Pará. O carinha tinha que saber que o ícone de uma chama de fogo era um spam no Thunderbird. Agora, entrada corresponde à caixa de entrada, rascunhos tem um nome próprio, itens enviados é só enviados, lixeira é o itens excluídos, aí só tem que se atentar, né, que o nome é um pouquinho diferente, a lixeira são os itens excluídos, itens excluídos. Caixa de saída é só saída. Essas são as pastas padronizadas do Thunderbird. Lembrando que eu posso criar pastas conforme a minha necessidade. Bom, voltando então para a questão da Assembleia Legislativa de Rondônia. Assinale a opção que descreve corretamente o conteúdo da caixa de saída. Caixa de saída são aquelas mensagens que ainda não foram transmitidas, cujas solicitações de envio ainda não foram completadas. Então, ela é uma caixa transitória, gabarito letra A. Caixa de saída não tem mensagens de entrada, quiçá consideradas spam. Ele misturou duas coisas na letra B. Entregues ficam em itens enviados. Depois que a mensagem é entregue, ela vai ficar em itens enviados. Depois que ela é deletada da caixa de entrada, ela vai para itens excluídos. E rascunhos tem a própria pasta rascunhos. Então, o gabarito aí é o que, gente? Letra A de alfa. Agora, por que tem muita gente que nunca usou o Outlook, nunca usou o Thunderbird? Por quê? Porque hoje em dia é muito mais fácil você abrir o teu navegador, digitar o URL do serviço de web e-mail e ler o e-mail numa página. É muito mais fácil. Cada vez mais as coisas vão migrando para as páginas. Cada vez menos você tem a necessidade de ter que instalar um programa na máquina. Tudo vai podendo ser executado a partir de uma página. Aí eu já tenho o quê? Serviços da nuvem. Ao invés de ter que instalar um programa na máquina, eu vou rodar uma aplicação em um servidor através de uma página web. Esse serviço específico de acessar e-mail através de páginas é chamado de web e-mail. Característica, assim como qualquer outro serviço da nuvem, é que você tem que estar online. Mas hoje em dia estar online não é problema para ninguém. A maior parte das pessoas tem uma internet dedicada, tem uma internet lá o tempo inteiro. Então, o gabarito aí é o quê? Letra A de alfa. Quando eu acesso a web, que é o serviço de páginas, para ler mensagens de correio eletrônico,
Eu estou combinando web com e-mail. Eu tenho um serviço de web e-mail, gabarito letra A. Pessoal, com isso a gente fecha essa parte de correio eletrônico. Beleza? Vamos que vamos?